igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Para mim e para minha família, é uma alegria muito grande estarmos de volta aqui, embora seja uma semana, passou muito rápido, mas o coração está pulsando de estar aqui novamente com os irmãos, e podemos estar aqui no nosso ambiente, né, de adoração, de culto e de comunhão em Cristo. Nós somos uma família, né, em Cristo Jesus. E eu quero nesse momento falar aqui rapidamente com os irmãos sobre a semana de oração. Eu gostaria que os irmãos que têm Bíblia aí abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui com capa cor-de-rosa, que deve ser da Aurinete, imagino eu. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Irmãos, olha só essa afirmação que Jesus disse a Pedro. Jesus primeiro perguntou: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí Pedro disse: olha, Senhor, estão dizendo que o Senhor é João Batista, ou que o Senhor é Elias, ou que o Senhor é um Jeremias, ou um dos profetas. E ele diz: mas e para vocês? E para vocês, quem eu sou? E naquele momento Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele diz a Pedro que ele estaria lhe dando as chaves do reino dos céus, que não é a chave, são as chaves do reino dos céus. E irmãos, quando eu estava pensando nesse texto em viagem, Deus estava ministrando no meu coração nesse texto, e ele estava falando para mim sobre o que é essa chave, né? E a primeira chave que eu quero mencionar aqui nesse texto é a chave do entendimento sobre a verdadeira identidade de quem é Jesus e o compromisso de fé com quem Jesus é. Irmãos, quando Jesus ele diz a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele não estava falando sobre a pessoa de Pedro, mas sobre o entendimento que Pedro teve e a declaração que ele fez sobre esse entendimento: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, sobre esse entendimento, eu edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Para muitos entendem de forma caricata que Pedro é um porteiro dos céus que está lá com a chave para abrir. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Pedro é aquele que entendeu quem Jesus é e depositou toda a sua fé nessa verdade. E eu quero dizer para você: existe uma chave mestra que abre o reino dos céus, que é o entendimento de quem Jesus é como Filho do Deus vivo. Essa é a chave que abre o reino dos céus para todo aquele que crê em Cristo, aquele que entende quem é Jesus,
aquele que entende que Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Senhor, é o Salvador de todo aquele que crê, o céu se abre para essa pessoa. Essa fé, esse entendimento e essa fé nessa verdade abre os céus para essa pessoa. Mas existem outras chaves que são decorrentes dessa chave mestra, que eu quero estar comentando com os irmãos na semana de oração. E uma das chaves que abre o reino dos céus, ligada a essa fé em Cristo Jesus, é a oração. A oração, ela abre os céus para aquele que ora e que ora com fé. Aí eu peço para você abrir a sua Bíblia em Lucas 3, 21. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Eu vou pedir para o irmão Ricardo ler. 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele ao lado, o céu se abriu. Olha só, estando as pessoas a se batizarem, e Jesus também se batizou, estando ele a orar, o que aconteceu, irmãos? O céu se abriu. Estando Jesus a orar, o que aconteceu, igreja? O céu se abriu. Eu quero dizer para você, querido, isso não acontece só com Jesus, isso acontece com você, isso acontece comigo. Se nós crermos que somos filhos de Deus, como Cristo é o Filho do Deus vivo, porque Ele está em nós, quando você orar, quando eu orar, o céu se abre. Então a oração é uma das chaves que abre os céus para aquele que ora com fé em Cristo e através de Cristo. Então eu quero convidar você a estar vindo nessa semana de oração, porque para cada dia da semana de oração eu vou falar sobre uma chave. Então hoje eu estou falando sobre a chave da oração, mas nós temos mais 5 chaves, e eu quero estar falando sobre cada uma dessas chaves todos os dias que nós nos reunimos aqui. E eu vou mostrar para vocês que o céu se abriu e o céu se abre diante das chaves que o Senhor deu àqueles que nele creem. Porque, irmãos, a chave que abre o reino dos céus é o Evangelho, é a fé em Jesus Cristo e o entendimento de quem Jesus é, o entendimento da verdadeira identidade de Jesus. Entender Jesus como Filho de Deus, entender Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, entender Jesus como Cordeiro, abre os céus para nós, não só para nós termos acesso ao Pai, mas para nós morarmos no céu com o Pai. Jesus é esse acesso. A chave mestra é o Evangelho, mas existem outras chaves que são decorrentes do Evangelho, e eu quero estar compartilhando com vocês esse ensinamento que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana toda, para que nós possamos estar vindo aqui orar, para que nós possamos estar aqui buscando a Deus e crendo que os céus de Deus vão se abrir sobre as nossas vidas nesses dias. Amém? Quem crê que a oração faz o céu abrir? Aleluia. Quando Elias orou, irmãos, quando ele orou diante dos 400 profetas de Baal, o céu se abriu e desceu fogo do céu. Você pode ir lá na Bíblia, você vai ver, depois que Elias ora, depois que ele conversa com Deus, o céu se abre e desce fogo do céu. Existem inúmeros textos da Bíblia que mostram para nós que quando se ora, o céu se abre e Deus opera, Deus age. Deus quer abrir o céu de cura, Deus quer abrir o céu de milagre, Deus quer abrir o céu de avivamento, Deus quer abrir o céu de glória sobre as nossas vidas, mas nós precisamos orar. Então começa amanhã, às 19 horas, e quem são as primeiras pessoas que eu espero encontrar aqui? Primeiro, o Ministério de Louvor, os levitas, os líderes da igreja, dos outros ministérios e os demais irmãos. Todos nós temos que entrar na presença de Deus e buscar o poder e a sabedoria de Deus para lidar com as questões desse tempo. A Aurinete, Deus colocou no coração dela algo muito tremendo nesse mês de abril, de estar ministrando todas as quartas-feiras, algo relacionado a um treinamento com as crianças e com os pais das crianças, tudo dentro da palavra de Deus, para preparar, para capacitar os pais, as famílias, a como lidar com as crianças nesse tempo tão difícil. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu estava aparentemente em descanso,
Mas pastor, não fica descansando direto, só pensando em descanso. Eu li livro, meditei na palavra, vi vídeos, e eu vi um vídeo que me deixou estarrecido, irmãos. Eu vi um vídeo de um apresentador de auditório, eu acho que não é nos Estados Unidos, em que ele colocou 4 crianças, e aí entrou naquele auditório 4 pessoas transgênero, e aquelas pessoas transgênero, elas ficaram nuas, peladas, com genitália de fora, com as partes íntimas de fora. E aí elas começaram a explicar para as crianças o que é ser transgênero, o que é remover o seio e colocar hormônio para que aquele corpo que era feminino se torne um corpo masculino. Enfim, tudo isso foi mostrado naquele vídeo. Depois foram entrevistar as crianças, e as crianças, uma delas disse assim: eu achava isso estranho, mas agora eu estou começando a achar normal. Olha só o que a criança disse, irmãos: eu achava isso estranho, mas agora, depois de tudo que aconteceu aqui nesse auditório, eu estou começando a achar normal. Na mente de uma criança, calculo que aquela menina ali deveria ter uns 8 ou 9 anos de idade. O mundo, ele quer distorcer, ele quer corromper a mente de todas as pessoas, mas está batendo doído na mente das crianças. Porque, irmãos, eu e você estamos envelhecendo rápido, já percebeu? E cada dia que eu olho no espelho eu vejo que eu estou envelhecendo mais rápido. Já não estou mais encontrando cabelo preto, só branco, né? Irmãos, eu estou vendo que eu estou passando, e o inimigo está de olho em quem? Nessa nova geração, nas crianças. Tem um texto que diz assim, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz, são mais sagazes que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos das trevas, eles não descansam em estar disseminando as suas ideologias, os seus propósitos, para estarem doutrinando, ensinando, educando para o mal. Doutrinando, ensinando, educando para o mal. E nós, como igreja, não estamos fazendo o mesmo em relação a educar, ensinar e doutrinar para o bem. Sabe, nós estamos atrás. Eu vejo assim que nós estamos assim caminhando a passos lentos em relação ao que eles estão trabalhando aí fora. É só você começar a observar, você começa a ver vídeos, você começa a ver documentários, e você vê que eles estão trabalhando muito forte na mente das crianças, para levar as crianças a aceitar aquilo que a Bíblia condena. Não é eu que condeno, não é a Igreja Batista que condena, o que Deus condena, o que Deus não aprova. Só que isso, irmãos, está começando a se tornar algo aceito, porque as crianças estão sendo ensinadas a aceitar, e nós temos que valorizar as nossas crianças. Eu vejo assim que hoje tem muitos pais aqui de crianças novas, né? Mateus e a Jaqueline acabaram de ter uma filhinha lindona, está ali, camindona, né? Punk, bonita, enfim, a Heloísa está ali, tem a Carol, o Nicolas, o Eiton, enfim, o Danilo, a Sofia, enfim, gente, olha essa geração, o Guilherme que está aqui hoje, né? Quanta criança nós temos aí, né? O Benjamin, o nosso levita, que também estou vendo aí hoje. Quanta criança! E nós precisamos olhar com muita atenção para as nossas crianças, irmãos. Por quê? Porque o diabo está olhando para elas, o inimigo está trabalhando, né, para tentar corromper a mente das nossas crianças. Então eu quero dizer para você uma coisa: não deixe de estar aqui nas quartas-feiras, você que é pai, você que é mãe, para estar sendo ministrado sobre esse tema, né? Como educar nossas crianças num tempo de apostasia, como educar as nossas crianças num tempo de profunda corrupção espiritual, né? Venha, com certeza Deus já colocou um conteúdo muito legal no coração da Alvinete, poderoso para trazer algo para a tua vida. E não deixe de estar orando, irmão, não deixe de estar na semana de oração. É de joelhos, é em oração que nós somos avivados, é em oração que Deus derrama fogo, poder, unção sobre a nossa vida, irmãos. Sem orar a gente começa a ser uma igreja fria, uma igreja, irmãos, que muitas vezes faz as coisas por fazer, uma igreja muitas vezes cética. Nós temos que orar se a gente quer mais do poder de Deus. Deus quer derramar mais, mas nós precisamos querer receber aquilo que Deus quer nos entregar. Amém? Quem vai vir na semana de oração aí? Levanta a mão para mim, por favor. Os corajosos. Aleluia, glória a Deus.
Então Deus abençoe a todos os irmãos. Passa a palavra novamente para o Paulinete.